E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muitos estão à procura de um trabalho remoto. Muitos dias da semana eu vejo milhares de centenas, sei lá quantas pessoas falando no LinkedIn: que o trabalho é remoto, que o trabalho é remoto, que o trabalho é remoto, que eu quero remoto, que eu quero trabalho remoto, mas muito pouco se fala da entrevista. E no vídeo de hoje nós iremos dar dicas aqui para vocês que estão à procura de um trabalho remoto e como se comportar nessa entrevista remota e como convencer que você é um ótimo funcionário para essa vaga. É importante salientar ou ressaltar que todos nós temos aqui alguma realidade. Essa realidade ela pode ser diferente para todo mundo. E essa realidade pode fazer com que algumas dicas aqui sejam mais difíceis ou não, e não necessariamente que você tem que seguir todas elas de uma vez ou todas elas numa risca. É importante que você tenha noção do que você consegue adaptar delas para que você consiga sair bem nessa entrevista. E o primeiro ponto é ter um equipamento backup ou uma internet. E por que eu tô falando isso? Se você vai fazer uma entrevista remota, às vezes você está na sua casa e você tem o seu computador, todos nós temos hoje um celular. E esse celular vai te ajudar muito. Se essa entrevista ela vai acontecer num Zoom, ou Google Meetings ou numa plataforma específica da empresa, já deixa esse link dessa entrevista ali separado no celular, já deixa o aplicativo atualizado, porque se você for fazer isso dentro do seu computador e isso falhar, você tem o seu celular, se a internet cair, você tem a internet do próprio aparelho, um 3G, 4G, 5G, não sei aí qual é o local onde você reside. No caso de uma necessidade, você tem como manobrar a situação e não ter que correr para fazer tudo ali na hora, porque você já está um pouco tenso da necessidade de fazer a entrevista, que você quer essa oportunidade de emprego, então você já está ali nervoso com isso, aí você ter que pensar sobre algum outro caso é primordial. E eu tô falando isso por experiência própria, eu já passei fazendo entrevista de emprego, onde me faltou ali alguma coisa no momento e eu tive que manobrar, e foi aí que eu comecei a salientar e perceber que muitas das vezes nós queremos essa entrevista por esse trabalho online, mas nós não estamos nem preparados para chegar nesse momento dessa entrevista, porque muito queremos, mas pouco se fala sobre como fazer da melhor forma possível. E aí depois que você preparou o seu equipamento de backup, você também tem um outro ponto para levar em consideração, que é faça testes nessas aplicações antes. Então abre ali, se for o Zoom, abre o Zoom antes, liga para um outro amigo, vê se o som está funcionando direito, vê se o áudio da conversa tá a pegar, se tem algum ruído de fundo que você pode tirar, se a luz fica boa para você fazer essa entrevista. Se você for levar em consideração, essa entrevista online também é muito importante. O primeiro contato com a empresa, talvez essa empresa nunca vai te ver pessoalmente ou muito depois que ela te verá pessoalmente. Então isso é bem relevante a ser considerado. Se você vai trabalhar 100% online, você vai participar de videochamadas. Imagina, você tem que ter esse ambiente propício para esse tipo de função. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, cara, peça um favor, dá um joinha aqui no canal, dá um seguir, que tem muito mais conteúdo que eu tô gravando sobre isso e preparando para vocês que estão em busca de trabalho no exterior, trabalho no Brasil, melhorar o seu perfil, melhorar o seu currículo. Então fica aí que tem dicas bem legais para vocês aqui diretamente de um recrutador. E essa terceira dica talvez seja uma das dicas mais importantes, que é: se você divide essa casa com mais alguém e você não tem um ambiente que você consegue ficar ali reservado, é avisar os demais dentro dessa casa na qual você habita. Por exemplo, se você vive com seus pais, avise eles que nesse momento você estará fazendo uma reunião para não ter interrupção ou entrarem dentro desse cômodo, pode ser um quarto, uma sala ou algo do tipo. Avisar eles para ter o local com silêncio. Já me aconteceu da pessoa estar fazendo entrevista e entrar alguma pessoa nessa entrevista, e não que o recrutador vai achar isso ruim, mas pode ser que te desconcentre completamente do que está acontecendo ali e você fique nervoso e as coisas saiam do seu controle. Você avisa essas pessoas e fique num ambiente controlado que você pode ficar completamente relaxado para seguir com o seu processo da entrevista e consiga esse tão sonhado trabalho. Agora, se você precisar fazer ela no ambiente externo, pode ser porque você está num trabalho seu e você precisa se deslocar para fazer essa entrevista, ou aconteceu um problema na sua casa, você precisa fazer nesse local externo, algo que eu também já tive que fazer em ambos os casos, avise antes da entrevista se for possível. No caso não for possível, chegue ali e avise já no início. Avise: olha, eu tive que vir para o local externo, eu tive uma situação na qual não seria possível eu atender num local completamente isolado, espero que não atrapalhe. E aí você precisa redobrar alguns outros cuidados quanto o que está no seu atrás de você, né, no fundo aqui de você,
também é importante você levar em consideração a iluminação que ali vai estar, se o local é pacífico para você fazer tudo isso, se vai ter interrupções ou não, só para que você também considere esses pontos extras. Isso já engata num próximo ponto, que é o quarto, que é um microfone. Gente, você não precisa ter um microfone de podcast aqui profissional para poder participar de uma entrevista. Tenha pelo menos aí talvez, um earphonezinho desse aqui, simples. E por que eu falo isso? Se a entrevista for na sua própria língua, ok, vai ser mais fácil. Se você tiver numa entrevista num ambiente aberto, mais do que importante você ter um microfone aqui, direcionalzinho, para poder você conversar com o entrevistador. Agora, imagine se essa entrevista for em outro idioma. Você vai precisar ouvir isso muito bem e falar muito bem. Pode acontecer alguma dificuldade de pronúncia, de sotaque, então você tendo algo desse tipo e a pessoa não entender, você consegue ali, trabalhar e trazer esse áudio para um pouco mais perto e trabalhar a sua voz para que isso retire sons do próprio ambiente. Se você está fazendo uma entrevista em uma webcam que está capturar o seu próprio notebook, pode ser que ele capte todo o ruído que está ali fora, pode ser que ele capte ruídos externos de outros prédios, então isso pode atrapalhar o entendimento e trazer muito ruído e ficar difícil para esse recrutador. Outro ponto muito importante, às vezes você pega o seu celular, você apoia o seu celular numa mesa e não tem um fone, e aí ele está ali numa mesa de ferro, você está ecoando o som da voz do recrutador, ele está ouvindo ele mesmo toda vez que ele fala. Esses testes sonoros, eles são muito importantes na parte do microfone, para você ter um bom áudio ali na hora que você for falar, e ao mesmo tempo você tá prezando por uma boa qualidade dessa entrevista. E cara, orientação a detalhes. Se você é uma pessoa que tem todo esse cuidado, muito provavelmente você terá um bom cuidado no seu trabalho. E por último, e não menos importante, e eu acho que esse é um que eu vejo muita gente cometer nenhum dos erros anteriores, mas chega nesse aqui, elas não se preparam, que é estudar a vaga da empresa. Você vai poupar o recrutador se essa vaga talvez não é para você. E aí pode ser que você no processo seletivo você já olhe e fala, cara, isso aqui não era para mim. Você saber o que falar nessa entrevista. Então nessa entrevista é muito importante você saber quais as perguntas você irá fazer, como será a sua apresentação. Você precisa salientar o que é mais direcionado para a vaga. Prepara previamente, você vai saber muito mais falar o que ele vai querer ouvir e minimizar aí qualquer outro tipo de pergunta ou comentário que seja desnecessário, pode atrapalhar você a chegar no seu resultado ou até mesmo perder a oportunidade de ir para uma próximo round ou uma próxima fase desse processo seletivo. E com isso a gente termina mais um vídeo. Eu queria agradecer você. Se você gosta desse conteúdo, dá um like, compartilha com um amigo, segue o canal, faz um comentário se caso ficou alguma dúvida em aberto e ficamos até a próxima. Valeu, fui!